Boa noite, mais uma rodada aqui de conversas teológicas e hoje tema muito especial, a ideia do perdão, o que a Bíblia fala sobre isso, será com o escritor Maurício Zagari. Então, que você fique aqui ligadinho com o que a gente vai estar falando hoje, com essa temática tão importante para a nossa vida cristã, para a caminhada enquanto seres humanos. Então, esperar aí, o nosso querido Maurício acabou de entrar, só aguardar que ele envie a solicitação para a gente iniciar esse bate-papo tão legal e tão relevante nos dias de hoje. Então, se você que está aí entrando já essa noite para nos acompanhar e você tem perguntas, por gentileza, você já deixa aí nos comentários que a gente vai ter o maior privilégio de poder responder, de poder ajudar. Então, vamos juntos, só esperar nosso querido Maurício enviar. Vou enviar aqui a solicitação para ele. Vamos ver se vai dar certo. Acabei de enviar para que a gente possa estar iniciando essa conversa sobre perdão. Tá. Boa noite, amor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, deixa só eu ajeitar aqui o enquadramento. Tá ótimo. Pronto. Maroneu, você me ouve bem aí? Ouço perfeitamente. Tá ótimo. Então, Maurício, uma boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite, por esse bate-papo. Eu fico muito feliz por essa oportunidade de estarmos tratando de uma temática tão importante, tão relevante, não só para o mundo da teologia, não só para o mundo bíblico, mas para a vida relacional. Então, falarmos de perdão, falarmos do nosso dia a dia, falarmos do nosso viver, do nosso ser, do nosso estilo de vivência. Então, muito obrigado. Deixar que você possa estar aí fazendo suas considerações iniciais nessa noite para aqueles que nos acompanham. Imagina, prazer estar com vocês aqui. Espero poder contribuir com aquilo que a gente puder, né? Realmente, o que você falou, o perdão ele é um dos assuntos principais do Evangelho, embora ele seja muito, muito, muito pouco tratado, infelizmente, mas o Evangelho sem falar de perdão. Então, é muito tratar disso aqui com vocês. Deixa eu tentar só ajeitar Muito bem, melhor um pouquinho aqui. tudo bem. Então, eu queria que você falasse primeiro da sua experiência, de como foi escrever sobre perdão. Você tem aí, no mínimo, 3 livros, de modo, a grosso modo, sobre perdão, porque todos os outros, de alguma forma, vão tratar de forma direta ou indireta de perdão, mas esses essencialmente. Eu queria que você explanasse um pouquinho de como foi a experiência, de como surgiu essa vontade, esse desejo de escrever sobre ele. Uhum. Bom, irmão, eu prego muito, eu circulo muitas igrejas e eu não me fecho em uma denominação só, ou uma linha teológica exclusiva. E nessa jornada a gente tem tido a oportunidade de conhecer cristãos do Brasil inteiro, de outros países. Então, isso tem feito parte da minha vida nos últimos anos. E uma coisa que a gente observa com muita clareza é que existe uma ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido da raiz da palavra, né? Muito grande acerca do que significa o verdadeiro perdão bíblico. As pessoas, os cristãos, ignoram muito o que significa o perdão bíblico. E isso se dá por algumas razões. Isso se dá por falta de ensinamento sobre o assunto, isso se dá por falta de preocupação. As pessoas não entendem a gravidade de não perdoar, de não se perdoar, e, não, e por isso acabam vivendo uma vida cristã, né, com um conceito de perdão não cristão. Ou seja, eu posso brigar com um monte de gente, eu posso odiar um monte de gente, eu posso devolver mal com mal, eu posso agredir pessoas, eu posso parar de falar com um monte de gente, está tudo bem. Mas eu vou no culto domingo.
então eu sou cristão. Só que, na verdade, não está tudo bem. Porque se a gente se aprofundar nesse assunto, a gente vai ver que a falta de perdão tem consequências extremamente graves, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista emocional, e até para a própria vida da pessoa que não perdoa. É um assunto bastante amplo. E por conta disso, eu me aprofundei. Tive algumas experiências pessoais também, que me levaram a me interessar por esse assunto, e aí eu fui para a palavra. E eu pesquisei, e assim, você encontra mais de 300 passagens bíblicas que têm a ver com perdão. A Bíblia é muito rica nesse assunto, e eu decidi colocar isso de uma forma compreensível, não teológica no sentido acadêmico da coisa, em livros que fossem de fácil compreensão, e acabou gerando 3 livros. O Perdão Total, que foi o primeiro livro, depois teve um desdobramento, que é o Perdão Total no Casamento, e, por fim, ano passado, a editora Mundo Cristão lançou Perdão Total na Igreja, ou seja, sempre de uma forma direcionada para ambientes onde a experiência mostra que mais é necessário perdoar, e foi a partir daí que eu comecei, que eu escrevi esses 3 livros, e começamos a falar muito sobre esse assunto. Muito interessante. De fato, eu creio que até pelo que o país vive, mas vamos chegar nisso, talvez o perdão, esse aspecto da reconciliação, seja aquilo que está sendo mais difícil num país tão polarizado como o nosso, pegando apenas essa questão segmentada da política, mas tudo isso tem, digamos, uma origem. E essa origem, como basicamente você colocou, utilizando como base a Escritura Sagrada, ela vem basicamente de um rompimento da relação do homem com Deus, do rompimento da ideia de não ter mais Deus como o seu amigo, como o seu companheiro. Você olha para o Jardim do Éden e você vê claramente a relação de amizade que Deus tinha com Adão. E essa relação é rompida. E desde então a gente percebe que a humanidade segue nesse caminho contrário, na contramão da amizade que Deus queria. Então, Uhum. na sua experiência de estudo dentro do perdão à luz da Bíblia, há algum caso específico que você se lembre? Olha, essa passagem me chamou muito a atenção, me marcou assim bastante para fazer determinado livro. Alguma coisa que você lembre de primeira que possa estar exemplificando para a gente? Olha, a gente, esse rompimento que você mencionou com Deus, ele fez a gente se apaixonar pelo pecado. A gente ama o pecado. E o pecado, no que se refere a ofensas, tem a ver com essa paixão pelo pecado, no que se refere a ofensas, tem a ver com devolver na mesma moeda. A gente quer retribuir, a gente quer pagar o mal com o mal. Isso é o que o nosso pecado nos leva a querer fazer. Mas, quando nós entendemos que a natureza de Deus, que é oposta à natureza do pecado, ela nos leva a ir na contracorrente, a gente passa a querer fazer o que Deus faz e não a gente. Eu acho que existem algumas passagens que têm esse espírito nelas, né? Eu gosto muito, por exemplo, dois personagens que para mim na verdade, 3 personagens são muito bonitos com relação a essa questão do perdão. Eu acho que Davi e Paulo, né, um no Antigo e um no Novo Testamento, tem uma coisa muito bonita que eles compartilham. Eles são pecadores contumazes e que não assumem uma capa de santarronice, né? Eles não se escondem atrás de uma falsa santidade absoluta, de uma perfeição absoluta, como a gente vê com muita frequência acontecer no nosso meio cristão, né? E eles confessam a sua natureza inclinada para o pecado. Davi é interessantíssimo, porque se eu falo, você quer ver uma coisa interessante? Qual foi o principal pecado de Davi? O que você me diria, Ramon? De fato, a gente vai colocar ali a questão do adultério, né? A gente Pois já classifica isso logo de cara, né? O senso comum já destaca isso. a gente vai direto. O pecado de Davi é Batseba e Urias, né? E a gente fala mais até do adultério do que do assassinato, mas tudo bem. Exatamente. É, Porque no senso comum a gente já não lembra nem do assassinato. A gente já joga logo o adultério. E é uma coisa interessante, quando você olha para a justiça dos homens, como é que você avalia a gravidade de um crime?
é pelo tamanho da pena, não é isso? Quanto maior o crime, quanto mais grave, quanto mais, enfim, quanto mais dano causou, não sei como é que a gente pode definir isso juridicamente, maior vai ser a pena, mais anos você vai pegar. Em país onde tem pena de morte, você vai para o corredor da morte, etc. Então, se a gente olha para a vida de Davi com esse critério em mente, a gente vai ver que quando Davi ele tem o problema do adultério e do assassinato, ele tem como a pena, né, a punição é a morte do seu filho. Uma vida é tomada por causa disso, como consequência. Só que quando você vira a página da Bíblia, você vê que Davi ele comete o adultério e o assassinato, o profeta Natan vai e confronta ele cai em si, ele se arrepende, ele se humilha, ele chora, tem a consequência que é a perda do filho, depois ele escreve Salmo 51, Salmo de arrependimento, aí passa. Você fala assim, pronto, agora Davi virou santo, agora ele não vai pecar nunca mais. Só que você vira a página da Bíblia, você tem o episódio do recenseamento, né? Ele vai lá, peca por arrogância, por vaidade, faz o recenseamento, Deus faz a mesma coisa, manda outro profeta, dessa vez é o profeta Gade, e ele é confrontado, ele se arrepende, mas ele tem uma consequência. Você lembra qual é a consequência? Não, agora não. Existe uma peste, algumas dezenas de milhares de israelitas morrem. E Deus só não mata mais porque Deus fica com pena, digamos assim, numa linguagem popular. A misericórdia de Deus entra em ação, né, e ele suspende a mortandade antes que chegasse no final do prazo, que seriam, acho que 3 dias de peste, né? Então, Davi é essa pessoa que ela peca, ela se arrepende, ela é perdoada, mas ela é humana. Sim. E ele peca de novo, e depois tem uma consequência ainda maior. Paulo é a mesma coisa. Paulo, ele vê uma realidade espiritual extraordinária, e aí ele fala, né, que para que eu não, nas traduções mais antigas, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, né? Algumas traduções mais atuais, eu gosto muito da NVT, que eu adoto, eu acho a melhor que tem no Brasil hoje em dia, fala que para que eu não me tornasse arrogante pela grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne. Então, e Paulo é aquele cara que ele sabe, ele entende a inclinação dele para a arrogância, ele entende o miserável homem que eu sou, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele está sempre reconhecendo a sua humanidade, né? Então, eu acho que as passagens que envolvem essa percepção da própria falibilidade são as passagens que me chamam a atenção. Porque o perdão ele vai acontecer sempre, seja se perdoar ou perdoar o outro, a partir desta constatação. Da constatação de que nós somos falíveis, nós não somos melhores de quem nos ofendeu, e que em tudo isso, o que tem que estar em jogo aqui, o que tem que estar em ação, não é uma suposta perfeição minha, é a graça de Deus. E aí nós nos tornamos dependentes da graça e da soberania de Deus. Entendeu? Então esse é o ponto principal. É compreender quem nós somos como gente, para que a partir daí possa haver arrependimento, perdão, restauração e a graça de Deus entre em ação. Muito bem. Para que eu possa privilegiar aí quem está nos acompanhando, tem uma pergunta, para que eu não passe batido, do pastor Edson de Souza Silva. Ele pergunta assim: o perdão exige que você tenha o mesmo relacionamento que antes com a pessoa que te ofendeu? Não, pastor. Isso é uma pergunta muito comum. Tá? As pessoas acreditam que para provar que você perdoou, você tem que se reconciliar, no sentido de que nada mais... é como se tivesse passado uma esponja. Só que eu costumo dizer que perdão não é amnésia. A gente não esquece o que aconteceu. E muitas vezes, quando a gente perdoa, aquilo realmente é cancelado. Aquela dívida é cancelada. Diante dos homens e diante de Deus. Mas, primeiro, temos que arcar com as consequências. O filho de Davi morreu, o povo de Israel teve que arcar com uma praga. Se você abusa sexualmente de alguém, você vai ser preso. Vamos supor, você abusa sexualmente da minha filha. Eu posso te perdoar, eu devo te perdoar, mas você vai ser preso, você vai cumprir, diante da lei dos homens, o seu crime. Né? E o meu perdão, ele apaga o teu pecado junto a Deus. Porque quando você me ofende, você tem uma dívida comigo e uma dívida com Deus. Lembra das palavras de José, né?
José, quando a mulher tenta seduzi-lo, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele fala que, ele não fala, eu não poderia fazer isso contra Potifar, ele fala assim, eu não poderia fazer tão grande pecado quanto o meu Deus. Né? Então, todo pecado que a gente comete contra alguém, a gente está primeiro cometendo contra Deus. Né? Então, quando eu perdoo essa pessoa, eu perdoo, o primeiro lugar onde eu perdoo é no meu coração e na minha oração. Senhor, apaga do teu livro toda a lembrança desse pecado. Ou seja, no dia do juízo, quando nós teremos que prestar contas de todas as nossas palavras, todos os nossos atos, etc., Deus não levará em conta este pecado cometido contra mim, porque o perdão concedeu o cancelamento dessa dívida. Agora, existem medidas profiláticas, porque o que nós queremos depois da restauração é que não haja mais pecado. Então, por exemplo, você convive com uma pessoa que está sempre te agredindo, um parente que está sempre te fazendo mal. Você perdoa essa pessoa, mas você sabe que se você continuar convivendo com frequência, com proximidade, etc., essa pessoa vai continuar te levando para o pecado da ira, para o pecado do ódio, para o pecado da raiva, etc. Então, profilaticamente, é bom que você se afaste da possibilidade desse pecado. Então, o fato de você ter perdoado, se você vê que a reaproximação vai gerar algum tipo de problema, não é obrigado a se reaproximar. Jesus, quando ele vira para o pai e fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, a quem ele está se referindo? Aos judeus que o levaram, que fizeram toda aquela artimanha para matá-lo, e aos romanos que estavam ali executando aquilo, e ambos aos pés da cruz, escarnecendo dele. Ele pede o perdão sobre aquelas vidas, mas depois que ele ressuscita, você percebe que ele não se apresenta para nenhum fariseu, para nenhum romano. Ele não volta a conviver com eles. Ele volta para junto de quem? Dos discípulos. Né? Então não há uma obrigatoriedade de você voltar a conviver depois do perdão. É claro que cada caso é um caso, deve ser avaliado. Mas se você percebe que voltar a conviver vai gerar novas oportunidades de pecado, talvez seja melhor, em nome da paz e do amor mesmo pelo próximo, manter uma certa distância. Certo. Continuando aqui, o pessoal está mandando as perguntas. Vamos indo aqui. Há consequências emocionais para aqueles que nunca perdoam? E quais seriam essas consequências? Não tem a menor dúvida. Porque quando você... Assim, a falta de perdão, ela deixa um grande fardo sobre a tua vida. Né? Quando alguém te magoa... Primeiro, se você não consegue se perdoar por algo que você fez, esse fardo se chama culpa. Se você não consegue perdoar outra pessoa, esse fardo se chama ressentimento. E o que é ressentimento? É exatamente o que a palavra diz. É ressentimento. É sentir de novo. Né? Então, a dor que você sentiu no momento da ofensa, você vai sentir no dia seguinte, e vai sentir no terceiro dia, sentir no quarto dia, e daqui a 10 anos você vai continuar sentindo a dor da ofensa. E isso gera um impacto emocional. Porque uma dor que se mantém por dias, meses, anos, ela nos exaure. Não é isso? Então, quando você perdoa, você está tirando esse fardo de cima de você, você está deixando de sentir, você está tomando uma iniciativa proativa, e isso é comprovado através de testemunhos, que o perdão traz cura. Isso não é uma frase feita. O perdão, ele traz libertação. É um exemplo que eu até costumo dar, eu estou vendo aqui uns irmãos que tiveram em outras lives sobre esse assunto, desculpa, eu vou ter que repetir, mas não tem como. Eu costumo dizer que o perdão, ele não é a consequência da cura, ele é a causa da cura. Então, por exemplo, você me machucou, não, né? Eu estou machucado, eu estou ferido. Você imagina que é como você queimar a sua mão. Você queimou a mão, tem uma queimadura, está doendo a beça. O que você faz? Você fica ali parado, esperando o tempo que talvez, quem sabe, melhorar aquilo, pode dar uma infecção, pode piorar, pode gangrenar, pode cair o teu braço se você não fizer nada. Ou você vai aplicar ali uma pomada, um desinfetante, uma água oxigenada, etc, 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 para, a partir daí, a dor parar e você ficar curado. Então, a ofensa causa dor. E o perdão é o remédio que você aplica. Então, quando você aplica o remédio, o processo de cura começa. Então, você não perdoar é você deixar a ferida exposta, infeccionando, ressentindo aquele ódio que não vai embora. E é por isso que, por exemplo, você vê muitas pessoas, nas redes sociais hoje em dia isso é muito claro, que estão francamente muito amargas.
Você vê muito, eu não sei se é o caso de algum dos irmãos que estão aqui nessa live, não quero ofender ninguém, mas no processo de pesquisas, quando eu fiz o livro Perdão Total na Igreja, eu entrevistei muitas pessoas que se afastaram da igreja, estão desviadas, desigrejadas, esses termos que se usam, né? Escolha-se o termo que se queira usar. São pessoas que não congregam mais numa igreja institucional. E você vai conversar com elas, elas estão... A ferida foi há anos, mas elas continuam amargas, amargas. Enquanto as pessoas que perdoaram, você vê que elas estão leves, né? Então não tem a menor dúvida de que você deixar de perdoar vai te envenenar a alma, vai te causar amargura de alma, vai te afastar das pessoas, vai te fazer ser uma pessoa mais adoentada emocionalmente. Então, assim, biblicamente, psicologicamente, por todos os ângulos que você olhar, o perdão é o caminho. Muito bem. Tinha uma pergunta em sequência, eu creio que basicamente você colocou, mas só para pontuar, a pessoa pergunta, como saber que perdoei? Qual seria a marca clara da liberação desse perdão? Eu creio que você acabou Ótima de pergunta. contemplar, mas vamos lá, de novo. Não, mas a gente pode aprofundar isso, né? Muitas pessoas às vezes me procuram para falar justamente isso. Como é que eu sei que eu perdoei de verdade? Porque eu não esqueci. Eu ainda lembro, eu ainda me entristeço. Aí eu volto a dizer, a gente não sofre amnésia, a gente vai se lembrar. É lógico que qualquer lembrança de uma traição, de uma ofensa, de um abandono, de um roubo, de uma maledicência, vai doer na gente. A questão é a seguinte, a gente tem que entender o que, biblicamente falando, é perdão. E perdão é o cancelamento de uma dívida. Essa é a definição bíblica de perdão. Jesus fala aquela parábola do credor incompassivo, né? Que perdoar é cancelar uma dívida. Então, como é que funciona isso? O Ramon me ofendeu, né? Eu o perdoo como? Cancelando essa dívida que ele tinha comigo e com Deus, em oração e em atitude. Eu não vou trazer à tona isso, eu não vou ficar jogando na cara dele mais isso, esse assunto vai morrer. E eu vou começar a pedir o bem do Ramon em oração, e a desejar, e se possível, a agir em prol dele. Ele está passando fome na pandemia, sem ele saber, eu vou providenciar uma cesta básica e vou mandar entregar na casa dele. Isso é uma prova de perdão. E, principalmente, lembre-se de uma coisa, a quem fez a pergunta. Se o perdão é o cancelamento de uma dívida, se você ainda fica esperando que o Ramon faça alguma coisa para te apaziguar, você não perdoou. Não, mas eu ainda quero que o Ramon venha me pedir perdão, o Ramon ainda não veio falar comigo, o Ramon ainda não fez uma declaração pública de que ele fez isso, sinal que você ainda está esperando algum tipo de restituição. Ou seja, você não perdoou, você ainda tem a dívida está válida. Então a maior prova de que você perdoou é o fato de que você não precisa de mais nenhuma restituição. Está pago. Está pago. Se você não quer que a pessoa faça mais nada, está tudo feito. Pronto. O perdão está feito. Que vá em paz. Sabe aquela coisa de Jesus com a mulher que as pessoas costumam chamar de mulher adúltera? E que eu me recuso a chamá-la de mulher adúltera, eu costumo chamá-la de mulher perdoada, porque o que a caracteriza não foi o adultério, o que a caracteriza é o perdão, né? Do ponto de vista do Evangelho. Então, é o que Jesus fala para a mulher perdoada. Ele fala... É aquela coisa, ele não fala você está arrependida, mas é óbvio que você viu o arrependimento dela, Deus enxerga o coração dela, Jesus enxerga o coração dela o arrependimento. Tipo, tem um mosquito aqui me chateando. E aí ele fala, então agora você vai e não peques mais, ou seja, acabou, resolvido, vamos em frente. Exatamente. Dentro da sua pesquisa, qual a área que você viu que é a área que as pessoas têm maior dificuldade para perdoar? Tá. Entre cristãos, é justamente por isso que eu escrevi no casamento, Perdão Total no casamento. Eu escrevi Perdão Total primeiro. E aí eu comecei a ser muito convidado para pregar, para palestrar sobre isso. Eu tenho um blog, quem quiser pode me acompanhar, chama-se blog Apenas, é só você botar lá no Google, Apenas Maurício Zager e você acha. E aí as pessoas interagem muito, mandam muitas perguntas. Boa noite, Letícia. E aí eu acabei percebendo que entre cristãos, as duas áreas que mais as pessoas precisam perdoar são no casamento e na igreja. Porque o casamento é um âmbito onde tem muitas feridas, por quê?
Você está falando de duas pessoas que têm intimidade. A intimidade aproxima. E quando você aproxima, o que, que você gera? Atrito. Não é isso? Então é o âmbito que mais tem atrito, é dentro de casa. E na igreja, o problema já é outro. O grande problema da igreja é que quando a pessoa chega na igreja, ela sempre espera a perfeição das pessoas. Né? Você não imagina que a igreja vai ser um ambiente de pecado, de pessoas desagradáveis, de pessoas que erram, que pecam, que ofendem, que são interesseiras, que são arrogantes. Você não espera. Então, e muitas vezes a ferida é causada por líderes, por pastores, por líderes disso, daquilo, por presbíteros, o que for, depende da denominação que a pessoa frequente, né? Bispos, enfim, aí vai da linha de cada um. E aí aquilo tem um impacto muito grande. Por quê? É um exemplo que até o meu antigo pastor me deu esse exemplo uma vez. Se a tua mãe, Ramon, te faz uma ofensa, ou teu pai ou tua esposa, você recebe de uma forma. Vira para você e fala assim, você não vale nada. Imagina sua mãe te dizendo isso, você não vale nada. Agora, se for uma pessoa, por exemplo, vamos supor, uma pessoa com síndrome de Down, né, que você sabe que tem certas limitações cognitivas, ou seja, alguma pessoa com algum tipo de deficiência mental, neurológica, e ela te fala a mesmíssima coisa, você não vale nada. O impacto em você é igual entre os dois? Não é. Né? Nos machuca muito mais quando é uma pessoa que tem um peso para a gente, que tem uma importância para a gente. Quando você ouve uma pessoa com uma certa limitação, você não leva muito em conta. Você fala, tá bom, querido, eu não valho nada mesmo, é isso aí, não é isso que a gente faz. Né? Ou quando a sua filha de 1, 2 anos fala assim, papai, eu não te amo mais. Mas você sabe que ela ama, tá falando para fora, então você é uma criança, né? Então, numa igreja, você não espera esse tipo de coisa, muito menos de um pastor, de um líder. Então, o impacto é muito maior. Então, acho que esses são os dois contextos em que você vê mais necessidade de perdoar: o âmbito familiar e o âmbito da igreja. Uma coisa interessante é que a gente tem visto que muitas matérias têm demonstrado que há um grande número de separações nesse contexto de pandemia. E aí essa matéria se referia ao contexto chinês. Eu acho que justamente como você bem colocou, intimidade gera atrito. E aí também entra o lado da questão do autoconhecimento. Eu acho que essas pessoas talvez nunca se conheceram de fato. Não estou dizendo que alguém vai se conhecer completamente, eu acho que isso é impossível. A cada dia a gente vai vendo uma faceta do que nós somos, porém, eu acho que isso, o casamento, é o laboratório perfeito para a gente exercitar e ver como o perdão de fato deve ser aplicado dia após dia. Eu acho que isso é interessante. E outro ponto que você citou é a ideia de perfeição que a gente constrói, principalmente antes de entrar para o meio religioso. E aí eu vou pegar aqui o espectro evangélico em si. Quando antes de tomar a minha decisão por Cristo, eu olhava para as pessoas e via ali, rapaz, fulano é perfeito. Fulano ali não peca. Dentro desse ambiente é um céu, ali todo mundo muito bem arrumadinho, gravata, camisa social manga longa, sapato bico fino, aquela coisa, todo aquele estereótipo perfeito. Só que quando a gente entra para dentro do contexto, e aí parte muito de um evangelho que é ensinado de modo errado para a gente, o evangelho que é colocado aqui tem pessoas perfeitas, e não ensina que ali tem pessoas imperfeitas, e a gente entra dentro desse ambiente e depois vai se frustrando, porque a gente não consegue visualizar aquilo que os outros pregaram para a gente, proclamaram para antes. E foi muito bem colocado que nesse ambiente, tanto o casamento dentro da igreja, que também a pessoa, quando casa, os dois são crentes, imaginam que o casamento não vai ter nenhuma briga, imaginam que no casamento vai ser tudo perfeito, vai ser só rosas, aquele marido que lá atrás antes levava flores, levava bombons, ele vai sempre levar, é aquele que era cavalheiro, vai ser sempre cavalheiro, e no fim das contas a gente vai ver que vai ter ciclos em algum momento da vida. A pessoa não faça isso, então foi muito boa essa sua palavra, essa explanação dentro desse primeiro momento sobre casamento e igreja.
Uhum. Eu até iria um pouco além, Ramon, do que você falou sobre o casamento. Eu acho que o grande problema dos casamentos hoje é que o modelo de casamento que os cristãos estão adotando não é o modelo bíblico, Uhum. tá? Eu acho que até é muito mais profundo do que, se você me permite, né? Claro, não é discordando, isso faz parte, mas eu acho que é mais profundo, vai além de dar bombons ou não, né? Eu acho que é aquela coisa. Deus, ele não faz absolutamente nada que seja imperfeito. Deus, ele criou tudo como um relógio. Eu costumo usar como exemplo, eu gosto de colecionar antiguidades, eu tenho aqui em casa relógios antigos, né? Sim. Quando você abre, você vê que é aqueles de badalo, né? Que toca bem, daí eu tenho lá embaixo. Você vê que é tanta engrenagem, cada pecinha no lugar, e aquilo funciona, como a gente costuma dizer, como um reloginho, né? Deus faz exatamente isso. Ele criou o casamento com peças nos lugares certos. O marido, a esposa, né, os parentes, os pais da família de origem, etc, etc. Se a gente vive o que a Bíblia propõe, o que a palavra diz, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O problema é que nós queremos ser cristãos e viver um casamento como a novela das 8 propõe, como Uhum. o filme da Julia Roberts propõe. Só que isso não é casamento bíblico, né? Você vê valores cristãos que não são valorizados no casamento, né? Você vê falta, por exemplo, você vê casamentos que são baseados no materialismo, que não é um valor cristão. Você vê casamentos baseados no egoísmo, que não é um valor cristão. Você vê mulheres que não desempenham o seu papel de mulheres bíblico e homens que não desempenham o seu papel de maridos, que é de acordo com a Bíblia, né? Não de acordo com, enfim, com a sociedade que a gente vive, né? Então, eu acho que o nosso caminho é a gente olhar para a palavra de Deus, sabe? A gente olhar para aquilo que a Bíblia diz e, a partir do que a Bíblia diz, a gente agir de acordo com o que a Bíblia diz. Esse eu acho que é o caminho. Uhum. Muito bem, muito bem. É, como é que você tem enxergado? Nós estamos vivendo num país que, como eu falava no início, há uma polarização gigante. Polarização daqueles que defendem o presidente A e aqueles que defendem o presidente B. E a gente vê ofensas de todas as formas. Essas ofensas vão desde agressões verbais a rompimento de relações nos âmbitos familiares. Como é que você enxerga esse relacionamento das pessoas na política e por que é que se gera tanto rompimento, tanta paixão por esse político a ponto de não perdoar mais o outro, de riscá-lo da agenda de amizade, da agenda de convivência social? Eu acho que aí a gente continua no que eu parei de falar. A Uhum, gente não está vivendo a vida bíblica. É uhum, muito simples. Amor, eu não acho, não vejo dificuldade para os relacionamentos humanos. Basta você viver o que a Bíblia diz. Entende? Seja no âmbito que for. O problema é que você entra nas redes sociais e você fica observando, né, essa questão da polarização, por exemplo. Em nome de uma ideologia humana que vai passar, uma ideologia econômica e social, nós estamos odiando o nosso próximo. Muitos dos quais são nossos irmãos e irmãs em Cristo, uhum. não é? O que é prioritário à luz do Evangelho? Se a gente olha para o Evangelho, o que a Bíblia fala sobre amor com relação ao próximo? E o que a Bíblia fala sobre amor por ideologias socioeconômicas humanas, políticas? O que a Bíblia diz? Né? E, no entanto, a gente está vivendo uma época bizarra aqui no Brasil, em que as pessoas estão associando a sua espiritualidade ao partido político, ao candidato. Só que a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Ah, mas fulano defende o aborto e o casamento gay. Gente, o evangelho é tão maior do que isso. É tão maior. Eu acho uma pena, eu fico triste quando eu vejo pessoas que resumem as suas decisões, o seu comportamento, e pior, a forma como tratam as pessoas, com base na opinião de alguém sobre aborto e casamento gay. Será que assassinato de criança já não havia na época de Jesus? Certeza. Jesus quase pereceu numa dessas, né? Não havia pessoas com a sexualidade ao avesso? Já havia. A
admoestações nas epístolas de Paulo, ou seja, no primeiro século, sobre isso. E Jesus fica falando algum momento sobre isso. Isso é tão óbvio. Agora, a gente fica focando nisso. E a gente tem épocas que a igreja adota os seus pecados de cabeceira. Né? Antigamente era a mulher usar calça e cortar o cabelo. A mulher que fizesse isso ia para o inferno. Lá em 1920, 1930. Hoje em dia ninguém mais fala sobre isso. Talvez igrejas aí no interior e tal. Depois de um tempo passou a ser tocar bateria e tocar guitarra, porque associava com ter tatuagem na igreja. Hoje em dia, a maioria das pessoas nem liga mais para isso. Bateria, guitarra, tem tudo que é igreja. Né? Até nas mais radicais. Depois de um tempo, virou, né, a coisa, quando eu me converti, no final da década de 90, não podia ir para o baile, não podia ouvir música do mundo. Agora, aos poucos, as pessoas estão vendo que isso é besteira. Né? E agora é a associação de determinados tipos de pensamento a política. E vai passar. Entendeu? O problema é que as pessoas não estão percebendo que elas estão focando em algo que a Bíblia não foca. Enquanto a Bíblia fala milhões de vezes sobre não devolver mal com mal, sobre pagar o mal com o bem, sobre abençoar quem nos amaldiçoa, sobre orar quem nos maltrata e nos persegue, Sermão do Monte, Romanos 12, 2 Timóteo 2, 24 a 26, que diz que o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser apto para instruir com mansidão e paciência aqueles que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Isso é tão claro. Eu não tenho que viver brigando, eu tenho que ter mansidão e paciência com quem se opõe a mim, instruindo. Instruir é simplesmente passar informação. Eu não tenho que brigar. Eu brigar com quem eu acho errado não vai resolver nada. Você brigar com uma pessoa que está roubando, que está surrupiando, que está atraindo, que está... Enfim, escolha um pecado. Não vai fazer ela abandonar o pecado. O que vai fazer ela abandonar o pecado é uma instrução bíblica que, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, vai fazer sentido para aquela pessoa. Ela vai se arrepender, vai deixar o pecado e vai mudar de atitude. Percebe? Então, o que eu olho quando eu vejo para o estado atual da igreja polarizada é uma tristeza. Eu sinto uma tristeza tão profunda porque as pessoas não estão vendo isso. Não vê. A gente fica a psicologia chama de efeito manada. O que a maioria vai, a gente vai junto. E aí você vê, tem um episódio, sei lá, o presidente, o Lula, o Bolsonaro, independente do lado, eu não estou aqui falando de lado, tá? Sim. Inclusive, no dia da eleição, eu estava em Singapura, eu não votei. Eu posso dizer que eu não votei em ninguém, porque eu estava fora do Brasil no dia da eleição. Então, eu não tenho problema de falar isso. Até historicamente, você pode até colocar isso como algo muito bom. Você não participou dessa situação lá de longe. Não tenho minha consciência pesada por nada. E até por isso, e por procurar sempre uma postura de pacificação e de você criticar quem é criticado, de que lado for, porque a polarização, ela gera uma cegueira, porque ela é motivada por paixões. Paixões são cegas. Né? Então, a polarização faz você só olhar as qualidades de um, ignorar os defeitos dele, e só olhar os defeitos do outro e ignorar as qualidades do outro. Isso é absolutamente antibíblico. Sim. Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu quero, eu não faço. Ou seja, tem mal em mim. E eu odeio esse mal. Eu estou denunciando esse mal. Entende? Então, esse é o problema da polarização. A polarização que nós vivemos hoje no Brasil nos tirou da Bíblia. Nos tirou do Evangelho. A igreja brasileira, não. A igreja brasileira polarizada, essa que hoje em dia eu acho que a maioria, está desviada do Evangelho. Entendeu? Esse é o mal. Esse é o mal. Entendeu? E a gente continua alimentando isso. Né? Já continua alimentando. A gente não vê equilíbrio, a gente não vê ponderação. Você posta alguma coisa que tem a ver com política, você já sabe quais dos seus amigos de esquerda que vão falar tal coisa, quais amigos de direita vão falar o quê. Se você fala alguma coisa sobre, sei lá, teologia, que os calvinistas vão falar tal coisa, os arminianos vão falar outra coisa, os sensacionistas vão falar uma coisa, os continuam. Você já sabe, porque estão polarizados, não há ponderação. Não há uma coisa do que a pessoa que você não gosta fez uma coisa boa. Você dizer, cara, eu não gosto dele, mas ele fez uma coisa certa. Né?
Eu estava vendo um determinado pastor, não vou citar nomes aqui, porque senão daqui a pouco começa as pessoas a ficarem irritadas, porque, né, tem ódios e paixões por aí. Um determinado pastor que fez uma viagem pelo Brasil e constatou uma coisa boa que um determinado grupo fez. E ele botou isso no vídeo. Olha, gente, tá aqui, tá feito, coisa boa. E, gente, aí o povo caiu na pele dele, porque você está fazendo propaganda do partido A, B, C, não sei o que. Não é isso, cara. Ele está vendo um fato da vida. Aquele partido que você não gosta fez algo bom, sabe? Assim como aquele que você gosta também vai fazer coisas boas. E ambos vão fazer coisas ruins. E o Evangelho de Cristo nos leva a amar o quê? A amar a verdade. O Evangelho de Cristo não nos leva a amar um partido político, um candidato, a amar a verdade bíblica. E um determinado partido vai ser a favor do aborto, mas vai ser contra, sei lá, a exploração do pobre, que é um pecado que a Bíblia denuncia o tempo inteiro. E que foi uma das causas de Judá ir para o exílio da Babilônia. Não foi só idolatria, como dizem, não. Exploração do pobre, da viúva, está lá. Pega todos os profetas, você vai ver isso. E o outro, por outro lado, ele é contra o aborto, mas ele é a favor da exploração. Então, qual o pecado que vai fazer a gente definir quem é de Deus e quem não é? Então eu não posso, para fechar essa fala, Ramon, como é que eu penso? Eu não posso adotar de forma inquestionável uma ideologia humana, um partido político humano, um candidato humano, de que lado for. Se eu sou um amante de Cristo, eu tenho que ser um amante da verdade. Da verdade. E a verdade me leva a amar até o meu inimigo, a não viver brigando, a tratar com mansidão e paciência quem se opõe, instruindo. E por aí a gente vai. Então, para mim, a polarização da igreja é um desvio do evangelho. Uhum. É uma fala muito oportuna, porque a nossa oração, a nossa esperança é que realmente nós possamos sair disso como igreja, sair dessa igreja polarizada, sair de um Brasil polarizado e marchar rumo à sensatez. Eu acho que essa deve ser a nossa marcha. E essa marcha, ela passa principalmente por aqueles que olham para Jesus de Nazaré como seu Senhor, que olham para o Cristo como seu exemplo perfeito de perdão, de comprometimento, de amizade. E, por exemplo, eu tenho feito aqui no Conversas Teológicas diálogos com teólogos das mais variadas linhas, pessoas que pensam diferente. E quando eu iniciei esse projeto, eu iniciei justamente pensando assim: se eu fizer um projeto como esse, mesmo que seja pequeno, de médio ou de grande alcance, apenas com aqueles com os quais eu já concordo de antemão, eu não estou fazendo absolutamente nada de bom para o país. E nem para aqueles com os quais eu convivo. Porque eu vou estar dialogando com aqueles com os quais eu já tenho afinidade. Mas justamente o que o Evangelho me manda, principalmente em cada projeto que a gente desempenha, é conversar, principalmente dialogar e manter a sensatez, a paz e a amizade, o bem comum, com aqueles aos quais você não concorda ideologicamente, teologicamente, ou em algum ponto periférico, mas nós nos unimos naquilo que é maior, que eu sempre classifico que o dogma do Evangelho é o amor. Não há dogma maior do que esse. E não estou dizendo aqui que o amor vai retirar aquilo que a pessoa faz de errado, no sentido de que eu vou conviver e aceitar o erro. Não. Mas é do amor de entender que ali tem um ser humano que falhou, que pode ter uma visão distinta da minha, mas que isso não pode me levar a anulá-lo da minha existência, do convívio. Principalmente porque nós estamos num ambiente que deveria ser um ambiente que propagasse a sensatez. Então, eu olho para a igreja, assim como eu olhava no passado, e via que a igreja estava meio que perdida no messianismo de esquerda. Agora vejo que a igreja está um pouco mais perdida no messianismo que é de direita. E se nós formos botar na balança, eu acho que nenhum ou nem outro representou essencialmente essas visões.
é basicamente a idolatria do eu, a idolatria do homem, como você bem colocou. Então a gente precisa romper essas barreiras e é por isso que é tão bom e eu acho que tem sido um efeito curativo na vida da gente as lives que têm acontecido. Porque eu tenho visto pessoas que têm saído da sua zona de conforto, dialogado com aquele que tem audiência, com aquele que não tem audiência, com aquele que pensa junto, com aquele que não pensa. Eu entendo que essa quarentena, permitida por Deus, ela tem gerado em nós, pelo menos eu creio assim, uma compreensão mais ampla do Evangelho, de valorização do indivíduo, de valorização do outro. Então, eu fico muito feliz em ver, Maurício, uma fala ponderada como a sua, de ver alguém como você colocando-se à disposição de tanta gente para ajudar, para falar de perdão, não só na teoria, mas para mostrar de modo prático que é possível nós termos um Brasil melhor, que é possível termos uma igreja melhor. E eu creio que todos que estão nos acompanhando são pessoas que, assim como nós, em algum momento, sofreram, se angustiaram, ou estão até sendo perseguidas por sua posição política. E isso dói. Às vezes tem um pai, tem uma mãe que, por uma posição X ou Y, isolou essa pessoa, colocou ela ali de lado, olha, você não vai mais sentar, você é isso, aquilo. E eu, enquanto pastor, tenho refletido muito isso, porque a forma como eu subo num púlpito para pregar, ou para repreender o pecado de alguém, ou para dar uma orientação de cunho social ou até político, isso reflete diretamente na análise que eu tenho de mim mesmo. Então, eu tenho que ponderar, eu tenho que me avaliar, eu tenho que saber se aquilo que eu estou proclamando, ele traz pacificação ou ele traz desordem, ele traz desunião. Então, eu, enquanto pastor, me coloco, eu creio que junto com todos os outros que querem buscar, talvez até em algum momento, pedir perdão à igreja, se em algum momento nós falhamos, porque eu creio que é momento de autorreflexão, de autoanálise, de perdão para ambos os lados. Então, eu creio assim e tenho experienciado isso na minha vida de oração e na minha vida prática. Uhum. Eu acho que é o caminho. A coisa é tão fora da Bíblia, Ramon, que a pessoa que tenta pacificar, que tenta pegar quem está nos polos e trazer para o diálogo, porque o ser humano gosta de rótulos. A gente não tem muitas, a maioria da humanidade não sabe viver sem rotular. Você precisa categorizar pessoas, ideias, etc, né? Chega fulano no meio da teologia, né? Tá no canal de teologia. Meio teologia, o que fulano é? Ah, é da missão integral? Ah, não, ele é calvinista? Ah, não, ele é do movimento. A gente está sempre categorizando, né? O pessoal às vezes vem me perguntar, você é infralapsariano? Eu falei, cara, para com isso. Isso não sou quem eu sou. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. O resto é o resto, né? Então, a gente tem essa necessidade de categorizar. E a coisa é tão feia que, como você tem uma guerra entre polos tão cegos, apaixonados e refratários a uma verdade, porque apaixonados e que não veem o bem do outro e o mal de si próprio, aquelas pessoas que estão no meio tentando trazer ao diálogo, trazer uma ponderação, trazer reflexão, etc., esse cara já ganhou um rótulo, que é o famoso isentão. Ele é o isentão. E o isentão, se você vai conversar com o isentão, ele nunca é isento. Ele simplesmente é uma pessoa que pondera. E o que o cara dos polos está dizendo é: você não compra o meu pacote completo, então você é um isentão. Aí ele já te categorizou e te colocou numa caixa que te impede de opinar. Não, a opinião desse cara é isentão, isso não serve. Isso aí começa, é morno, vai ser cuspido da boca de Deus. Começa aquela guerra de frases feitas que só serve para não levar o diálogo adiante. Então, a gente vive esse mal. É uma época em que, pelo distanciamento do padrão bíblico, a gente está vivendo isso aqui. Exatamente. Tem um comentário aqui que diz o seguinte, para aí, deixa eu só... Recebi o seguinte comentário. Li o que você escreveu sobre aborto,
vi o que você escreveu sobre aborto. Anos atrás pratiquei um aborto, me arrependi e confessei meu pecado. E sei que Deus me perdoou, mas não consigo me livrar da culpa. Comentário. Hum. É, é, é estranho, porque o perdão de Deus ele traz a cura da culpa. Né? Uhum. A culpa é consequência de uma dívida que ainda está em vigor. Né? A culpa é a pena, né? A punição de algo que ainda está, de uma falta de perdão, porque a dívida ainda está valendo. Porque se você se culpa, é sinal que você enxerga que você ainda tem uma dívida a pagar. E se você fala que Deus o perdoou, essa dívida foi paga. Então, o que você está dizendo seria mais ou menos como dizer assim: não, eu sei que eu entrei embaixo do chuveiro, mas eu acho que eu ainda estou seco. Uhum. É uma coisa que não faz muito sentido. Porque se Deus te perdoou, não existe absolutamente mais nenhuma razão para você sentir culpa. Né? Porque a culpa é a consequência de uma falta de perdão. É que ainda há algo a ser pago. Novamente, é a raiz do que significa o perdão. A partir do momento em que o perdão aconteceu, não existe mais ressentimento, não existe mais culpa. Então, o que falta para essa pessoa talvez seja um pouco mais de conhecimento bíblico. Por isso, eu escrevi o perdão total. Justamente por você está percebendo, Ramon? Isso aqui eu acho que um exemplo bem prático daquilo que eu falei no começo da live. A Exatamente. gente vai vendo esses exemplos de pessoas que fazem comentários como esse, e você fala, mas meu Deus, a Bíblia fala exatamente, porque você não é perdoado porque você sente alguma coisa, porque você tem um arrepio, um tremelique, não. Você é perdoado Autojustificação, porque né? racionalmente você sabe que aquele que confessa, primeiro, se arrepende, Isso. confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é isso? Então, Você essa pessoa recebe fala, eu me arrependi, eu confessei, eu deixei, mas eu ainda sinto culpa. Ora, se ela arrependeu-se, confessou, deixou, Deus a perdoou, porque a Bíblia assim o afirma. Você não tem que sentir nada. Então, é como se você. É uma coisa meio estranha, porque é como se, mais um exemplo, você entrasse no carro, fizesse tudo o que tem que fazer. Você abre a porta, você senta, você bota a marcha no ponto morto, você dá a partida, o motor ronca, você acelera, aí você fala, olha, eu fiz tudo o que tinha que fazer, estou ouvindo o ronco, mas eu acho que o carro ainda não está funcionando. Qual é a lógica disso? Você percebe? Então, o que falta, eu acho, que para essa pessoa que o irmão colocou aí o comentário dela, é entender racionalmente como é que se dá o mecanismo do perdão, para que ela consiga se livrar dessa culpa por perceber o que de fato já aconteceu. Exatamente. Eu queria agradecer ao Maurício Zagari por essa oportunidade de diálogo e de conversa. Creio que foi muito enriquecedor, primeiro para mim, mas creio que principalmente para aqueles que já o seguem, para aqueles que seguem a página aqui do Conversas Teológicas, aqui esse canal no Instagram, que também a gente tem página no Facebook, está no Anchor, está no Spotify, em podcast, também no Face. A gente vai disponibilizar essa live nessas plataformas para que você possa ser abençoado. Maurício, muito obrigado. Eu queria que você deixasse aí o nome dos livros novamente, do seu blog, para aqueles que estão acompanhando possam te seguir e possam aí desfrutar daquilo que Deus tem feito na tua vida através de obras tão ricas e com muita sabedoria para a nossa vida. Amém. É um prazer estar aqui com você, Ramon. Obrigado pelo convite, obrigado para cada irmão e irmã que esteve aqui com a gente. Alguns queridos aqui, né? A Fernanda já teve várias lives, Letícia, estou vendo aí o pessoal que a gente se conhece aí pelas redes sociais. Sempre um prazer estar aqui com vocês, poder ter essa interação, embora imperfeita, porque não humana, tem uma tela na frente, né? Mas é melhor do que ficar em casa isolado. Agradeço pelo carinho de todos vocês. Mando um beijo no coração de todos, que Deus os abençoe, guarde o coração de todos durante esse período e depois sigamos em frente, porque atrás vem gente. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a todos. Se você puder Ah, seguir. sim, desculpa, Ramon. Deixa eu só te interromper. Você falou dos meus livros, eu esqueci. Se Isso. alguém, se alguém quiser encontrar algum dos livros, é só entrar lá no meu blog Apenas. Bota lá no Google, blog Apenas Maurício Zaga. Do lado esquerdo tem todos os livros ali. É só clicar no link que você vai para a Amazon e encontra o livro lá. Tem as informações, tem onde comprar, tudo aqui, tá?
Desculpa te interromper, que me fugiu o teu pedido. Tá? Isso, tranquilo. A ideia é justamente essa, que também é um espaço para boa leitura. E o Maurício é alguém que tem livros fantásticos. Você, como ele falou, você pode ir no blog, você vai encontrar, pode ir na Amazon. Então, não saia depois dessa live. Se você quer aprender mais sobre perdão, compre o livro e também acompanhe as lives que o Maurício com certeza vai estar fazendo ao longo desse período de quarentena e vá se aprofundando, vá junto, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos e que o perdão e a marcha da sensatez esteja sobre nós. Grande abraço, obrigado, Maurício, que Deus te abençoe. Amém. Todos nós, querido. Fica com Tchau, Deus. tchau, gente. Um grande abraço.